Aí eu olhei e falei, não vou comer esse pão aí não. Diferente, outra coisa, não vou comer esse pão não, mano. Aí tô conversando com o pastorzão, essa mocinha vem, com licença, com permisso, pastor. Daí eu, oi princesa, tudo bem? Ela, eu trouxe pra você. Aí eu olhei pro pão e fiquei com nojo, né? Falei, não, o pastor não quer, querida, obrigado. Ela, não, com permisso, pastor. Trouxe pra você. E aí, cara, eu olhei de novo, né? Não, obrigado. Aí o Espírito Santo falou no meu coração. Se eu disser pra você que ela tá dando a parte dela pra você comer. Nossa. Aí, mano, aquilo foi... Aí eu peguei o pão, cara, assim, dela. Falei, obrigado, princesa. Muito obrigado, cara. Comecei a comer aquele pão, mano. E comecei a chorar, com o Espírito Santo ministrando no meu coração. Boa noite, gente. Boa noite, paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Mais um episódio. Sou o pastor Diogo Rosa, apresentando mais uma história incrível para vocês. Daquilo que eu sempre falo, né, gente? Jesus é aquele que cura, liberta e salva, e a gente vai morrer falando isso, porque é uma verdade. E essa verdade vai, com certeza, entrar dentro da sua TV aí, no momento que você está olhando, de repente você não conhece a Cristo, não sabe a solução para sua vida, tá tudo dando errado, ou tá tudo dando certo, vigia, porque quando tá tudo dando certo, a gente tem que vigiar também. Gente, Jesus é a solução. Aqui a gente prega isso e a gente não vai cansar cada vez mais. A gente vai estar falando para cada um de vocês que Jesus é a solução de tudo. Quero, por favor, agradecer nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso e Estúdio Barbie Prêmio. Você que de repente quer se tornar nosso apoiador e nos ajudar a levar cada vez mais longe essa mensagem do Senhor, por favor, vai estar passando nossas redes sociais aí. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer ter vocês conosco. E lá a gente já consegue também colocar planos nessa missão digital que a gente tem. Porque é uma missão digital, gente. A gente tem aqui o intuito simplesmente de ganhar vidas. Através da vida das pessoas, com as histórias delas, mostrando que Jesus, gente, Jesus, ele é incrível. Ele transforma a maldição em bênção em segundos, gente. Então, por isso que a gente está aqui toda segunda-feira, 8 horas da noite, toda segunda-feira a gente tem um episódio novo. E, por favor, não saia daí sem se inscrever no nosso canal. Compartilha, principalmente compartilha, gente, porque é compartilhando que você vai estar nos ajudando a chegar mais longe nas vidas das pessoas, né? De repente aquela pessoa que você sabe que está precisando, está passando pela mesma coisa com um convidado passou com a sua história, manda para aquela pessoa, manda, porque de repente, só envia, o negócio é só enviar, gente, porque daí o resto, Jesus, ele faz o resto, faz aquela pessoa ver todo o podcast e automaticamente vai ser tocado, e aí só isso aí já valeu muito a pena, gente. Quero mandar um beijão para todos, principalmente para fora do país, que tem mandado mensagem pra gente. Beijão para nossa amigona lá de Londres, que sempre manda uma mensagem. Japão, Alemanha, Bélgica, França, Portugal, Angola. Ah, gente, é muita gente, mas assim, ó, por favor, já aproveita aí no comentário, por favor, chega aí, já bota aí da onde você está assistindo pra gente ter ideia da onde Jesus está mandando essas mensagens, né? Pra gente saber que Jesus, ele tá fazendo algo incrível. E beijão também pro nosso país Brasil, que ele tem mandado aí para muitos lugares, principalmente a região sudeste para cima aí. A gente tem recebido muita mensagem. Gente, muito obrigado mesmo. Somos aqui de Santa Catarina, Balneário Camboriú, e você também que é daqui da nossa região, manda mensagem para a gente saber também que
o Jesus está fazendo a obra aqui também. Amém, gente? Hoje é um cara incrível, um cara que se eu começar a falar dele, eu vou começar a chorar. É um amigo, um companheiro, um pastor, um pai, um empresário, um homem de Deus, um cara conhecedor da palavra, um cara, aquele tipo de cara que a gente tem vontade de sentar, conversar e ficar. Já passamos por uma situação assim de ficar quase uma madrugada inteira, né? Conversando, né? Junto com amigos lá de Luanda, do Paraná, né? E hoje está aqui com nós o pastor Maico. Meu pastorzão. Muito bom estar aqui. Incrível, cara. Aproveitei ele aqui, gente, porque ele tava aí, veio para uma conferência de um amigo nosso aí, lá de Bombinhas. E aí, quando eu falei para ele, aceitou na hora. Ele disse, meu Deus, é de Deus mesmo. Pastor Maico, por favor, seja bem-vindo no Maquilo Podcast. Que alegria. Eu tô esperando esse cara que vai entrar aqui, que você vai entrevistar. Tem muito adjetivo aí pra mim. É uma verdade, é uma verdade. Cara, feliz demais, feliz de verdade. A gente já queria ter vindo aqui há muito tempo, né, mano? Que bom que deu certo agora aqui, tá com você. E contar a nossa história. Nós temos um vínculo, acabamos de contar aqui com o nosso querido irmão. Eu e o pastor Diogo, a gente nasceu no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano. Dia 11 de julho de 1983. E nós dois somos casados com Kelly. É claro, né? Ele com a Kelly dele, eu com a minha Kelly. Só faltou ser Maico, né? Já vamos pra 4-3 agora, meu pé. 43 agora em julho, né? Não precisava lembrar disso também, né? Mas eu entrei no Zenta, né? Eu tava nos teens, né? Trintins, vintins, agora era, tá bom, mas também. Agora a dor começa a chegar. Também, 43, a dor começa a chegar. Eu falo pra Kelly, eu tô ficando judiado, ela tá cada vez mais bonita, né? Eu tô investindo bem, tá indo bem. É o mínimo, né, meu pastor? É o mínimo, o senhor sabe ali, os corajosos já dizem isso. Pastor, que legal, cara, que bom que o senhor tá aqui, que bom, né? Eu tenho certeza que o senhor tem muito pra passar pra gente. Amém. E eu não quero perder tempo, né? Natural da onde? Nasci em Nova Londrina, lá no Paraná. Ah, é de lá mesmo. Sou pé vermelho. Mas o senhor passou um tempo aqui, não passou? Cara, Diogão, eu fiz 30 mudanças na minha vida. 30 mudanças. Agora eu tô na 30ª mudança. Nós moramos já em 4 estados. Com os meus pais, eu fiz 17 mudanças e depois que eu e a Kelly casamos, nós fizemos 13. Nós saímos daqui em 2006 e fomos para Rondonópolis, ficamos um ano, depois voltamos para Nova Londrina e acabei caindo em Nova Londrina. Então, assim, eu sou do mundo, mas do mundo, né? Sim, sim. Eu sou do mundo, pastor do mundo. Nômade. Cara, eu tenho uma facilidade de chegar nos lugares que nem a galera vai dizer, nossa, como eu estranho as coisas. Parece que eu tô a minha vida inteira em casa, cara. Mas eu sou assim também. Eu deito cara, acordo assim, eu tô em casa. Não importa onde a gente vai, a gente sempre se sente em casa. E a Kelly também, no mesmo pegado, sempre essa correria de... A Kelly minha Kelly já é mais agarrada assim nos lugares. Ela se apega. Se apega. Mas eu não. Se Deus vai, pra ontem. Cara, meu pai era barrageiro. Você sabe o que é barrageiro? Não. Barrageiro, isso na década ali 60, 70 e 80, foi quando o Brasil ele desenvolveu muitas barragens, né? E nós fomos para Nova Londrina porque foi feita uma barragem lá, se não me engano, Sérgio Mota, que é uma barragem que divide os estados do São Paulo com o Mato Grosso do Sul. A gente chama lá de Barragem de Primavera. E nós fomos para lá por causa disso. Meu pai tinha trabalhado aqui no Paraná, em Salto Segredo, tinha Itaipu. Elas foram tudo construídas meio que junto, né? Uhum. Então, esse barrageiro é isso. Vinha gente de tudo quanto era canto e juntava. Daí você terminava a barragem, né? Tinha uma vila, construía-se uma vila. Uhum. Terminava, você ia migrando. Então, para quem é da nossa idade, mais antigo, assim, né? Mais experiente, ouvia falar muito disso. Então, fui filho de barrageiro. Era do trecho, no caso. Trecho. E, além disso, meu pai também caminhoneiro, então, o pai endoidava, enveredava e partia, e nós ia. E depois eu casei, você acha que isso parou? Continuou. Mas é bom. Mas é bom, né? É bom. Pastor, deixa eu conhecer a sua história. Na realidade, eu acho que eu nunca escutei. Eu acho que nos retiros que a gente fez, eu acho que o senhor nunca não chegou a testemunhar. Agora a gente tem falado mais. Tinha umas coisas também que estavam sendo tratadas, estavam no processo. Então, hoje a gente já está curado, consegue poder falar, né? Graças a Deus. Nossa. Conta pra gente, pastor. Conta pra gente aí como é que foi essa chegada com Cristo. A minha mãe se converte em 1989.
Nós morávamos em Nova Londrina nesse tempo. Ficava migrando ali entre Nova Londrina e Primavera, que é de Rosana, São Paulo. A gente mora ali na tríplice fronteira, né? O irmão estava falando que é de Foz, ali a tríplice fronteira é Brasil, Paraguai e Argentina. Nós lá é Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Lembra quando nós fomos lá gastar um tempo no Rio, lá, um tempo precioso? Então, e aí a gente sai de lá, minha avó morreu, dia 12 de fevereiro de 89, e a gente migra para Pato Branco. Fui de Pato Branco, da Bozena. E aí, nossa família do meu pai morava em Pato Branco. E aí ficamos lá por alguns anos. Aí minha mãe se converte. Minha mãe, em 89, ela tem um encontro com Cristo. Minha família é extremamente católica, os meus tios católicos. A gente tem, na família da parte da minha mãe, a gente tem padre, tem freira, assim. E uma família italiana, né? A minha mãe é italiana de pai, de mãe e de parteira também. Porque todo mundo é italiano naquela casa. E aí casou com meu pai. Minha mãe se casa com meu pai, eu acho que eles casaram em 70 e alguma coisa, nem me lembro. 79, acho que 80. E aí ela migra pra lá, cara. E quando ela chega em Pato Branco, era naquela época das cruzadas, né? Quadrangular fazia muitas cruzadas. Minha mãe se converte na igreja do Evangelho Quadrangular. Minha mãe tem um encontro com Cristo lá, cara. E é massa demais, assim. Minha mãe passou umas dificuldades muito grandes, porque, imagine, toda uma família extremamente católica. Né? Eu lembro que nós moramos num bairro chamado Bairro Planalto. Existe até hoje, é um dos maiores bairros lá de Pato Branco. E a minha mãe, ela foi nessas cruzadas e o vizinho de baixo conhecia a nossa família, né? Conhecia, ouvia falar. E aí ele vem para oferecer para ela, né? A capelinha da Santa, né? E eu lembro da minha mãe, olha... Minha mãe tinha tido um encontro com Cristo muito tremendo, assim, né? E aí ela, não, eu não vou querer. Rapaz, esse cara, isso quando é que já se viu? Nós tinha aquela época, não sei se tu pegou essa época, mas tinha uma época que, assim, ser crente era difícil. Nossa região, né? E era um estereótipo de crente, né? Tinha muito assembleiano, né? Então se olhava, era os Bíblia, né? O cara andava com a Bíblia embaixo do braço e tal, né? Aquele ternão, calça de... era muito, você olhava e sabia, né? Ali vai um crente, pelo estereótipo dele em si, né? E a minha mãe converte, cara. E aí a gente vem nesse embalo, eu tinha 6 anos de idade, né? Meu irmão ainda não estava nascido, meu irmão nasce depois, meu irmão nasce em 90, então meu irmão já nasce nesse berço evangélico que a gente chama, né? Berço cristão, né? E aí, enfim, cara, minha infância foi uma infância muito boa, foi bênção. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Meu avô tinha uma estofaria, né? Pai da minha mãe. Ele tinha uma estofaria, eu comecei ali a arrancar grampo de sofá. Naquela época reformava o sofá, eu acho que hoje nem existe mais isso. E meu avô me chama. E um dos serviços, ele foi lá no Iguaçu. Você já ouviu falar do Rio Iguaçu? No Rio Iguaçu tem chama lá Costa do Iguaçu. E nós tínhamos um parente que tinha laranja e vergamota. Sabe o que é vergamota? Claro. É do sul, sabe? Vergamota, a gente chama de poncã, de pocã, né? E aí ele pegou e a gente encheu, né? Foi nesse parente, a gente colocava nas cestinhas e eu saía vender, assim. Aí fomos vender em Pato Branco, no estádio, né? E aí eu, desde cedo, cara, sempre pra frente, metido, né? Que nem diz o meu pai, é metido. E eu, moça bonita, não paga, mas também não leva. E aquele piseiro, a galera achava engraçado, um molequinho de 9 anos. Então a primeira profissão que eu tive foi de vendedor. E aí com 12 anos eu comecei a trabalhar na Guarda-Mirim, mano. Lá aquilo foi uma bênção na minha vida. Tinha um projeto, chamava Consabes, em Pato Branco. Seu Aníbal era o nome do senhor que cuidava. E eu fui trabalhar de Guarda-Mirim. E era massa, porque a mãe sempre nos deu educação, né? A mãe sempre nos deu uma educação muito legal, assim. E aí era de vender também. Você vendia... eu não sei como é que hoje, eu acho que eu não vejo mais, né? Tem Zona Azul, tudo é digital. Mas você ficava uma semana em cada ponto que a gente chamava. Era uma pegada bem militar. Você ia, ficava ali, tinha horário. Eu estudava de manhã, chegava em casa, mal e mal almoçava. O motorista do ônibus era vizinho, então eu pegava o ônibus às vezes andando, né? A mãe, até a semana, estava contando pro Miguel, meu filho. E aí, cara, eu fui trabalhar nesse lugar e aprendi muito, assim, de vendas, né? Porque era para uma galera bem carente, né? E nós éramos, né, de um bairro também carente, por isso que eu me enquadrei. Mas era uma galera que não tinha muito uma educação, assim, né? E eu abordava sempre de uma forma legal, né? Boa tarde, o senhor está bem? Né? Como vai? Já possui aqui o nosso cartão de estacionamento. Era cheio das moral, né? Mentira. E aí me dei bem, cara. Me dei bem lá, me arrumaram um serviço, fui trabalhar num tabelionato de notas. Depois trabalhei de volta na prefeitura. E aí o pai endoidou, vambora. Partimos pra cá. Aí viemos, meu tio vinha vindo pra cá em 90. Meu tio teve uma marcenaria pertinho aqui, né? Meu tio sempre foi marceneiro.
E ele veio pra cá e daí meu pai arrumou um serviço. Meu pai trabalhava com telecomunicações, né? Trabalhava de caminhoneiro, que nem eu te falei. Pai fez tudo. Dizer que ele tem 11 profissões na carteira. De verdade. Tem um monte de profissão e tal. Naquela época os caras eram sacudidos, né? Faziam um monte de coisa. E aí a gente veio e chegamos aqui, em Balneário Camboriú, em 95, se eu não me engano. Foi depois da Copa. Chegamos aqui. Fomos morar na Praia Brava. E aí, pô, adolescente, né, cara? Mudando e... Aí comecei a trabalhar com meu tio, 14 anos, de marcenaria, né? Com marcenaria aqui. Tinha uma marcenaria. Tem até hoje, né? Meu primo que toca. E aí, cara, foi bênção, assim. E desde então no Evangelho. Eu, assim, eu não me lembro de uma vida sem Cristo. Entendi. Né? Mas apesar, mano, de eu ter uma vida inteira com Cristo, eu digo que, assim, o café da manhã, o almoço e a janta era com o Senhor, mas tinha aqueles intervalos que a gente tomava um cafezinho com o capeta, né? Entendi. Fazia assim... Eu nunca fui de desviar e tal, nunca me envolvi com droga, sabe? Os meus amigos aqui da Brava mesmo, naquela época, tinham muito contato. Eles não me davam droga, né? Porque eles diziam assim, o apelido dele era Maikito. Os caras assim, eu não dá droga pro Maikito não, porque ele é doido. Se der droga, ele mata nós tudo. Então eu tinha uma proteção dos próprios amigos, né? E é massa, cara, porque, assim, sobrou eu, o Thiago, que você conhece, né? Até tava comigo no final de semana, né? Tem mais uns 2, 3 caras, assim, que, graças a Deus, mas teve uma galera, assim, que... É o 3C, né? Centro de Recuperação, Cadeia ou Caixão. Então, o Senhor, graças a Deus, livrou nós ali, uma galera desses 3Cs. Mas uma galera caiu, né, cara? Uma galera acabou morrendo. Então, eu fiquei sempre nesse meu tempo. A vantagem, pastorzão, Deus sempre foi bom comigo, que eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas. Você teve isso? Não sei se chegou a ter sim. isso. Cara, minha vida inteira eu tive esse feeling de me relacionar. Então, eu tinha um primo que ele era mais velho que eu e ele me levava. Então, os meus assuntos sempre estavam à frente do meu tempo, né? E aí, convivendo com esses caras, já era um outro tipo de linguagem. Então, eu sempre tive. E dentro disso, os irmãos da igreja. Então, quando nós chegamos ali, a minha mãe, ela ajudou a iniciar uma igreja em Pato Branco, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem até hoje. Acho que até os mesmos pastores. Foi um tempo maravilhoso na nossa vida, onde a gente encontrou o Evangelho. Então, quando a gente chega na Brava, não tinha a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas tinha Assembleia, que tem muita Assembleia. Eu tenho muito amigo assembleiano, né, cara? Tua conversão foi na Assembleia, não foi? O quê? A tua conversão foi na Assembleia, né? Não, Batista. Não foi na Batista. E aí, olha só, chegou... E agora? Não tem igreja. E esse meu amigo, Thiago, tinha uma igreja pertinho de casa. A Igreja Assembleia de Deus continua até hoje ali na Praia Brava, ali. Sim. Né? Na avenida, ali, na Avenida Oswaldo Reis, ali, Praia Brava, continua até hoje. E começamos a congregar ali. E aí, cara, foi muito massa. O problema é que é assim, né? Pô, eu cheguei na praia, né, mano? Adolescentão, eu queria andar sem camiseta de bermuda, né? Cara, ir pra praia. E aí a assembleia dessa época era uma assembleia que os homens sentavam do lado direito, as mulheres do lado esquerdo. Não se batia palmas, né? Tinha toda aquela construção, não tinha bateria dentro da igreja, né? Tava inserindo a guitarra ali na minha época e tal. E aí eu comecei a congregar ali, foi massa, porque eu aprendi muito de palavra, né? De Bíblia, né? Aquelas assembleias são massa demais. E assim, foi um tempo maravilhoso. Até na época, hoje é pastor, é primo da Kelly, que legal. O Wilson, ele foi muito bênção, assim. Ele foi um líder de jovens que trazia nós pra perto, sabe? E aí é o que eu te digo. Então tinha os caras, né, mexendo com furto, naquela hora, roubando coisa, aquele rolo, começando a entrar nas drogas. E ao mesmo tempo, desse outro lado, esses caras... Então era uma corda tensora, mas glória a Deus por isso, que sempre... E a minha mãe, cara, eu tô aqui hoje por causa da minha mãe. Quando você falar de referência, qual a tua referência de cristão? Minha mãe. A mãe, ela é uma mulher de Deus, assim, fantástica. Se ela viesse aqui, ela não ia conseguir se comunicar. Se você der um microfone, ela trava. Mas ela faz aquilo que Agostinho de Hipona diz, né? Agostinho diz assim, prega o evangelho e, se necessário for, use de palavras. Uau. A minha mãe, ela é uma personificação disso. Uau! A minha mãe, ela era sensacional. E ela que tinha essa coisa de ir pra frente. Tanto que a igreja começa, ela fala assim, a gente não tem igreja, vamos começar um ponto de congregação. Aí eles vão na Praia Brava e eles alugam um lugar, acaba que não dá certo, essa pessoa não vai, e ela quer saber, vamos fazer em casa. E nós morávamos numa casa de madeira, uma meia água na frente, conversou com meu pai, não, tá tudo ok. O pai, ele, apesar dele ter se batizado, ele nunca de fato mergulhou no evangelho, assim, né? Ele nunca teve uma vida, assim, né, de igreja com Cristo. Mas sempre incentivando, sempre apoiando. E aí ele fala, não pode fazer. E aí a gente começa o trabalho ali, mano.
trabalho, né? Hoje tem a igreja do Evangelho Quadrangular, que fica na avenida também, bem na divisa aqui, de BC com a Praia Brava. Você já passou ali? Sei, bem ali tem à esquerda, ali um pouquinho pra frente do Rio, essa do igreja, Hilton. isso. Essa igreja, ela nasce na sala de casa. Então era massa, nas quartas-feiras tinha um ponto de congregação e como é que era o nome? Missionária Flores, falecida já, mulher de Deus, e o pastor Garcia. Eles iam lá levar essa palavra para nós toda quarta-feira. E aí eu fiquei inserido nisso, na Assembleia eu estava recebendo muito de Deus também. Comecei a me envolver com louvor, sou muito desafinado, mas Deus deu graça para enganar no instrumento. E cara, a gente começa esse trabalho, minha mãe, e era massa que quando chovia, mano, dava aquele chuva bem no pé do morro ali da Brava. Ali. Bem na Assembleia, quando você, vindo, né, de lá pra cá, você chega na Assembleia, tem a rua que sobe ali, né? Chama, ali João Venâncio. Não é João Venâncio. Não, é Margarida Ben Nicolau, é a rua. Você chega e você sobe, a gente morava bem ali. Então dava um vento, uma chuva, nós ia pra dentro de casa. Aí não cabia, galera. Começou a crescer. E aí a gente levantava o sofá e fazia o culto na sala de Deus. Tem um negócio, esse negócio de sala, cara, de mesa. Eu amo isso aqui. A gente gosta de púlpito, né? A gente tem ido em alguns eventos. É muito legal, né? O som, a gente tem banda e tal. Mas a mesa é massa. Né? O que a gente, por isso que a gente se aproximou. A mesa cura, mano. Eu amo mesa, sou apaixonado. E ali começou esse trabalho, mano. E eu sempre queimando por Jesus ali, mas também dava aquela flertadinha que eu te falei com o mundo, assim, né? Meio aqui, meio ali. E aí ficou pequeno, a gente acabou alugando um outro espaço, né? E depois acabou dando certo de a gente construir ali. Aquela igreja, e eu aprendi demais, mano. Porque eu era jovem, eu já trabalhava, comecei com 14 anos, meu tio com essa marcenaria. Trabalhava pra caramba. Porque assim, na nossa época, ou você roubava, ou você ia trabalhar. Porque o pai e a mãe, assim, minha mãe extremamente trabalhadora, meu pai, mas não tinha. Eu nunca passei necessidade, mano. Mas eu passei vontade. Mas dizer assim, jamais. Mas tinha vontade de comer coisa boa. Tanto quando a gente conseguia uma grana, o que os caras faziam? Os caras iam, né, comprar cigarro, comprar uma coisa. Nós íamos comprar coisa de comer. Comprar geladinho, né? Comprar geladinho. Crente, eu negócio de comer até hoje. Ia comprar coisa de comer. Eu conto da coxinha. Lá em Pato Branco, rapaz, a escola era uma escola estadual, então não tinha alimentação. E aí eu vou, e o rapaz, ele comprou uma coxinha, né, que vendia, nós não tinha condições de comprar. Aí o Diogão, ele pegava a coxinha assim, ó, e fazia um montinho de maionese assim, ó, e ele comia assim, ó. Cara, nós já ficava olhando louco pra pegar de pau, não, vamos roubar a coxinha desse cara. E aí isso é tão psicológico que hoje eu conto isso pra galera, os homens, né, do nosso ministério lá, os caras, eles vão comer uma coxinha, eles tiram a foto e mandam a coxinha com mais... Mas eu falo que isso, hoje eu falo rindo, mas você vê essas coisas, às vezes geram traumas. Porque hoje eu vou comer um lanche, ou eu vou comer uma coxinha, e eu passo um monte de maionese. Olha só. Tem coisas da nossa vida, né? Que a gente vai... Hoje a gente trabalhando com isso, com essas curas interiores, né? Da alma, né? Mais voltada a essa parte de psicologia, né? Apesar de eu ter fugido da escola. Falar uns 10 anos pra cá, né? Que é mais falado, né? A gente não tinha isso. Não, igreja, que não. né? A gente vira... Cara, eu sou da época de que depressão é coisa do diabo, né? Tá endemoniado, né? Tipo, então, te vira e te... E eu vou te falar, pastor, eu nem sei, eu não sei até onde a gente não tá muito nutelado, muita coisa, o que a gente vive hoje. É os extremos. Vocês vivem isso? Que a gente... Extremo de tudo? Com certeza, acho que tá em todo lugar, né? Porque assim, ó, eu digo assim, eu acho que isso foi um erro nosso, como igreja. A gente vem de uma geração do 8 ou 80. Ou sim ou não. Aí a gente entra na Laodiceia, Bíblia, ou quente ou frio, humor. Então a gente vem de uma geração extremista, mano. Então a gente não tinha um equilíbrio. Era assim, eu mesmo, a minha esposa sempre fala isso. Mike, você é muito extremista às vezes nas coisas, assim, no sentido de... Intenso. Intenso, essa é a palavra. Assim, intenso demais, por causa dessa criação. E isso é bom, por um lado, porque quando a gente entende, recebe algo de Deus, isso é uma vez, mas às vezes a gente... Atrapalha. Então, de um tempo pra cá, coisa de uns 7, 8 anos, é que eu venho tendo essa percepção, né? Venho amadurecendo no sentido do equilíbrio, né? Da equidade, né? Porque essa é a palavra, né? Equidade é isso, né? É o equilíbrio. E a gente vem desenvolvendo isso nos próprios homens, cara. Porque não tem que ser 8 ou 80, mano. A gente pode achar o meio termo. Quando ele tá falando disso, tá dizendo no sentido do nosso coração com o Senhor.
mas não na vida. Senão se leva tudo a ferro e fogo, cara. E aí a gente saiu de um extremismo. A gente tá falando, por exemplo, da Assembleia, que era um extremismo total, né? Não, usou bermuda. E aí, cara, o que era louco? Eu me converti na Assembleia, eu fui na Assembleia umas 100 vezes aceitar Jesus, Diogão. 100 vezes, sabe? E não há aqui uma crítica ao que eu vou falar, mas eu fui mais ou menos isso. Por quê? Porque era assim, ó, você ia lá, tudo que eu gostava era do diabo, Diogo. Tudo, cara, era do diabo. Porque assim, ó, jogar bola. Eu jogava bem, mas gostava de jogar, né? Até hoje. Jogar bola. Ah, não, do diabo. Cara, Corinthians, né? Eu já sou desequilibrado por natureza, eu sou corintiano. Pastor, eu já sou corintiano. Isso aí, você tem que rever os seus conceitos. Você tem que rever as coisas. E aí assim, ó, não, do diabo, mano. Você torcer, vai Corinthians. Não tem, nós é igual tiririca, mano. Nós se prolifera. Você falou vai Corinthians aqui, já sai, daqui um pouco abre muito. E o que acontece? Então assim... eu tenho TDAH, você tem que me ajudar, que às vezes eu me perco. Eu tava falando do Corinthians, por que eu tava falando? O senhor tava lá no movimento da igreja lá. Ah, tá, do que tudo é do diabo. Então o que acontece? O Corinthians é do diabo. Cara, eu gostava de praia. Tu imagina, menino novo, fui morar na Praia Brava, meu irmão. Da janela de casa, de longe, a gente via a praia. Que era do lado de cá do morro, né? Você enxergava lá. Então imagina, praia do diabo, irmão. Pô, vou andar do diabo. Então assim... Eu passava... O culto era maravilhoso, porque havia uma década de 90, cara. Foi uma loucura no evangelho. Assim, havia muito mover, havia cura, havia muito disso. E aí eu passo esse tempo ali, e aí durante a semana, cara, eu sou do diabo, velho, porque tudo que eu gosto é do diabo. Aí eu chegava no culto, o cara pregando, eu ia lá e eu fiz muito essa oração. Deus, reescreve meu nome no livro da vida. Reescreve, né? Por quê? Porque, pô, foram dezenas de vezes. Né? Reescreve, Senhor, meu nome no livro da vida aí, pai, e tal. Porque daí, cheio do Espírito Santo, aquela coisa maravilhosa. Só que daí na segunda, mano, ia pra escola, tinha um futebolzinho, velho. Aí você ficava naquela, sabe, pô, tatuagem do diabo. Nunca fiz, né? A mãe nunca curtiu, não tenho tatuagem, nem julgo. Mas morria de vontade de fazer bobrinco. Não, então sempre eram essas coisas, né? Então eram esses extremos. Tanto que uma galera, quando saía né? E eu não tô aqui, pelo amor de Deus, tem um monte de irmãos assembleanos que estão falando, e eu amo de verdade, fui muito ministrado. Mas é um fato que aconteceu nessa época da igreja. Então a galera, quando fazia 18 anos, o cara desviava, mano. Saltava fora. Por quê? Por causa do extremismo. E eu acredito que isso foi feito com uma ótima intenção de coração. Que é uma intenção de você cuidar, mano. Não vejo maldade nisso. Sim. Mas a ideia de você criar tantas barreiras que quando a galera... não é que era impossível. Pra mim era uma coisa praticamente impossível de viver. Porque eu era um adolescente também, né? Com um monte de trauma que Deus foi curando aí no decorrer. Mas foi toda essa construção que a gente vivia, cara. Né? Que era do diabo. Então, assim, tudo era do diabo. Né? E era tudo que a gente curtia, mano. Entende? Então isso foi bem difícil. É por isso que eu não fiquei, de fato, na Assembleia de Deus. Então a mãe abre a igreja, né? Ajuda ali, um ponto de pregação. E a gente vai pra lá. E daí, desde então, fiquei na Quadrangular. Fiquei muito tempo aqui. Aí conheci minha esposa. Conheci a Kelly quando eu tinha 15 anos e ela tinha 13 anos, mano. E olha que coisa massa. Minha mãe chegou em casa e falou assim, Maico, Falei pra você que a minha mãe tem um sotacão bem italiano. Maico, nem te conto, pois eu conheci uma menina hoje, é linda. E, pô, um moleque com 15 anos, ai, mãe, lá que menina linda e tal. Não, é menina, e é parente, porque pra minha mãe, se você for assim, ó... coisa de italiano. 20 graus, você é parente, meu irmão. E até hoje a nossa família tem disso. Nós nos reunimos com a nossa família, os meus tios, os meus primos. Às vezes nem se conhece. Não, a gente se reúne muito, assim. Nós é aglutinado. Nem diz o pastor Cláudio Duarte, ele estava conosco no final de semana. Nós é aglutinado, né? A Kelly é de uma família dispersiva, eu aglutinado. Aí a mãe chega e fala, e o parente é o seguinte, é um irmão que foi adotado da avó da Kelly, que casou com uma prima dela, saca? Falei, mãe. E aí, cara, eu tô lá na casa de um amigo e ela passa. E foi amor à segunda vista, porque ela tava de costa, né? Quando ela passou. E eu apaixonei. Falei, rapaz, essa é a mulher da minha vida. E aí, chegou na igreja, minha mãe, essa menina que eu te falei. Então, cara, a minha mãe conheceu a minha esposa antes de mim. Olha só. E a minha mãe falava assim, e olha, ela tem um nome que era pra ser teu nome se tu tivesse nascido mulher. Eu falei, mãe. O meu nome era pra ser Maikele.
Michael, né? Isso foi bom, pastor. Bom, graças a Deus, né? Eu encontrei os Michael, eu não faço mais essa brincadeira. Antigamente eu falava assim, graças a Deus, né? Mas é um nome bonito também. Mas eu falei, ainda bem que nasci homem, né, mãe? E aí o nome dela é Kelly. Cara, e eu me apaixonei. Que legal. E menino de tudo, né? Começamos a orar, namoramos. O pai dela não deixou, é óbvio que não deixou, né? Só que eu com 15 anos de idade, eu já tava trabalhando. Com 16 eu já era um profissional, já, né, cara? Tanto que quando eu caso com 20 anos de idade, né? A gente já tinha construído uma casinha ali na Brava já, né? Já tinha minha motinha. Então, assim, trabalhei muito cedo. Comprei carro antes dos 18, né? Comprei moto, assim. Trabalhava, graças a Deus por isso, mano. Sempre fui do trabalho. Deus é fiel, assim. Uma das coisas que ajudou a salvar. E aí, eu conheço ela, me apaixono, cara. E aí, a gente começa a querer namorar. O pai dela, não. E foi uma luta. Foi tipo... Minha história é igual a de Jacó, né? Porque, assim, eu fui lá pedir pra namorar. E aí ele falou, não, ela não vai deixar. Com 13 anos, não vai deixar. Impossível. É muito nova. E realmente, né, mano? Eu sou pai de uma menina hoje, de uma moça, né? De 18 anos. Era muito nova. E aí, eu peço não vai. Eu esperei ela fazer 15. Então eu fiquei dos 13, né? Até 15. Ela faz 15 eu peço pra namorar. E os dois se esperando. E esperando. Orando no Senhor. E assim, a gente começou o nosso namoro. E, cara, é uma coisa tão louca. A gente começa o namoro e ela vaza, vem morar em BC aqui. Vem morar no bairro dos Municípios. E eu lá em... Então a gente foi pegar na mão só. E foi dar o primeiro beijo, o primeiro selinho, mais de mês depois de ter começado o nosso relacionamento. E a gente casa virgem, mano. A gente casou com 20, ela com 18. Eu sou o primeiro homem dela, ela é minha primeira mulher. Que legal, cara. É a única mulher que eu conheci até hoje, né? E espero que seja assim até benção, Cristo voltar. A gente tem essa história. E a Belle tá nessa pegada, minha menina, eu tava te falando, né? Que bênção, cara. Quero casar virgem, porque por né? aqueles anos lá... Já era difícil. Mas foi Deus que deu o livramento. Foi graça de Deus. E ideia dela também, posicionamento dela, né, cara? Sim. Mas a gente fez um namoro muito certinho, assim, cara. Então, com 15, quando ela faz 15, eu vou e peço, o pai dela deixa, mas ela só se reunia uma vez a semana. Então, eu vinha aqui nos municípios, às vezes vinha de bicicleta, vinha de moto. Viajava. E, de lá pra ver ela. E o namoro era assim, 2 horas e a irmã dela no meio, né? Foi uma coisa muito crente, assim, cara. Foi bem legal. E aí, hoje é bem legal, né? Na época não era nada legal, né, cara? Hoje é uma coisa que fala... Na época já era retrô, imagina isso hoje, mano. É uma coisa assim... E aí a gente casa quando eu faço 20 anos de idade, ela vai pro... O pai dela tá indo pro Mato Grosso. Eu falei, não, cara, não vou aguentar esperar. E eu fiquei firmão ali, assim, esperando ela e tal. E deu certo. Então, nós namoramos depois que a gente casou. Algo de Deus mesmo. Depois a gente... Inclusive, a primeira vez que a gente veio num jantar foi aqui no Ilha da Madeira. Tu lembra? Tem não sei se existe ainda, tem um hotel aqui, pertinho aqui de nós. Chama Ilha da Madeira. Antigamente chamava Ilha da Madeira. Teve um encontro e aí o pai dela comprei uns brincos pra ela, entreguei. Cara, e o massa é o seguinte, quando tava começando o namoro, é muito louco isso, eu gosto de falar disso a noite inteira. Quando tava começando o namoro, cara, eu falei, lembra que fazia aqueles negócios na igreja pequena, né? Amo igreja pequena. A gente fazia amigo secreto. E aí, cara, eu não peguei ela no amigo secreto, mano. Comprei um ursão em suaves prestações, cara. Entreguei. E a galera dizia, Xuxa, e não era, cara. Foi debaixo de oração, pois eu peguei ela. E aí, dei um ursão e foi muito massa. Daí a gente veio, um amigo nosso tinha que ir lá e fazer, né, o meio campo com o meu sogro. Não, vai estar comigo e tal. E realmente a gente respeitava pra caramba. Foi muito massa. Eu fui pregar agora esses dias. Lá no Mato Grosso, convidado para levar uma palavra para jovens e adolescentes. Estou pregando e falo isso, né? Era 3 dias de conferência, né? E contei a história brevemente e tal. Aí vem a irmã, pastor, o senhor acabou com a minha vida. Tem um monte de menino de 13 anos querendo... Não, pastor, como é que você fala? Fica tranquilo que eu resolvo esse problema amanhã. Na outra palavra. Aí quando chegou, lembra que eu falei? O pessoal tudo assim, eu falei, então, a diferença é que quando eu tinha 15 anos de idade, eu já era um profissional. E eu já tinha uma moto. Né? E eu já ajudava a cuidar da casa da minha mãe, eu já comprava as minhas roupas. Meu pai nunca me deu R$10 pra mim ir num lanche com a minha namorada. É totalmente diverso do que vive hoje, né? Exatamente, nunca, mano. E ela nunca pagou nada também. Mas também. É uma coisa também que, não sei o senhor, né? Mas eu mesmo lá em casa, eu digo, eu tenho meu mais velho, né? Ele tem 15, né? Eu disse, cara, só tem que se preocupar em estudar. Só estuda. Eu acho que de uma forma também a gente meio que... Super protege. Tava contando essa história hoje para uns amigos nossos aqui à tarde, ali em Bombinhas. Eu dizia assim, se nós estudássemos com os nossos filhos,
né? Eu vi isso, inclusive, na internet. Na época da nossa infância, nós diríamos que os nossos filhos são filhos de rico. Porque é uma coisa muito aquém. A gente ia sozinho, de a pé pra escola, né, mano? Tô te falando, mano, pra ter uma coxinha, né? Que é uma coisa... Hoje tudo é muito mais fácil, cara. E aí a ideia, né, que virou clichê lá, mas que homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis e tempos difíceis. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu também. A ideia de super proteger. Então a Belinha começou a trabalhar agora, era para estar aqui, ficou super frustrado, que queria ter vindo junto. Mas, cara, pai, a vida de adulto é muito chata. Eu falei, filha, eu tenho uma notícia para te dar, ela vai piorar. Eu tento ser muito sincero com os nossos filhos, cara. E a gente tem, você vê, a Beli tem 18 anos, a gente casou, como eu te falei, em 2004. Fiz agora 22 anos, dia 3 de janeiro de 2004 eu casei com a Kelly. Foi uma benção, assim, o nosso casamento. E aí, quando foi em 2005, nós vamos lá para Rondonópolis, debaixo de uma palavra missionária. E foi uma coisa louca, mano, assim, porque eu fazia uma oração... Cara, a gente não tem ideia das nossas orações, mano. Eu aprendi isso com o Senhor. Assim, a gente esquece aquilo que a gente pede pro Senhor. Mano, hoje a gente tá vivendo coisas das quais nós oramos e nós choramos pro Senhor. E a gente não percebe. Eu acho que isso é o pior. Hoje a gente vive coisas das quais... Eu tenho uma história massa para contar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que é muito legal. História massa é bacana. Quando nós casamos, cara, aqui em 2004, como eu te falei, tinha uns amigos passando uma necessidade. E a Kelly trabalhava no MESC, né? Era gerente de frios no MESC. Então a gente ganhava relativamente bem, né? E aí a Kelly, meu irmão podia dar uma força, né? Kelly extremamente generosa. Vamos, aí fomos comprar Mercado Coque, quando abriu no Monte Alegre. Isso, cara, 2004. Chegamos lá, fomos comprar a cesta básica ali e tal. Começamos a comprar daí, o casal tem 2 adolescentes. Hoje são adultos, têm filhos. Tem um, inclusive, tá morando fora do país e tal. Tudo cresceram, mas na época era adolescente. Falei, Kelly, a gente podia levar uns negocinhos, né? E nós não tinha nem filho, mano. Saca? Daí, então vamos levar o quê? Amanhã é domingo, cara. O cara tá passando dificuldade, trazer uma dignidade pro cara fazer um churrasquinho. Vamos levar uma carne pros caras, uns bifão? E aí, vamos levar o que a gente come. O que a gente come de carne? A gente come alcatra. Alcatra, então vamos lá. 4 quilos, 5 quilos de alcatra. Vamos levar um refrigerante. Que refrigerante a gente bebe? Coca-Cola. Massa. Vamos levar umas bolachinhas pros adultos, né? Crianças, né? Adolescente ali. Pegamos bolacha. Bolacha é passatempo. E depois de um churrasquinho gostoso, é legal, né, cara? Uma caixinha de bombom, né? Que bombom que a gente come? A gente come Nestlé. Tô fazendo um monte de propaganda aqui, né? Podia abençoar o podcast aí. Mas é Nestlé. E aí, cara, fomos lá, compramos, chegamos, entregamos. E aquilo foi maravilhoso. 2004. E eles ficaram super gratos, a gente também e tal, né? Feliz em poder ajudar. Beleza, mano. 2014 nós estamos passando uma dificuldade na empresa muito grande. E o Senhor ministra no coração, esse é um tempo que eu quero ensinar algumas coisas para você. Né? Eu ainda tinha algumas coisas de orgulho acerca de receber, então eu sempre fui muito também de dar, mas uma certa dificuldade em receber, né? E o sentimento de humilhação. Não preciso, porque eu trabalho, eu conquisto, eu faço, né? Aquela história toda. Cara, passamos uma dificuldade monstra, mano. Tivemos que tomar um calote na empresa. Tivemos que começar a vender coisa, vender carro, terreno. E aí eu falei pra Kelly, amor, eu vou trocar uma ideia com o pessoal que a gente devia. A gente fazia compra num supermercado lá de Nova Londrina. Massa o supermercado. E eu cheguei lá pra senhora, uma senhora bem assim, alegre, assim, italianona. Falei, olha, eu não vou conseguir pagar a senhora agora desses dias aqui. Eu acho que eu tô devendo um mês aí. E eu vim aqui te avisar. Porque a senhora sempre me vendeu aqui, né? Tem muito disso em cidade pequena. E eu vou... Assim que der, eu venho. Não, imagina. Você é a primeira pessoa que tá vindo fazer isso aqui. Você pode pegar o que você quiser aqui e me paga o dia que você puder. Porque a honestidade é uma coisa fantástica. Top. Honestidade é a porta. E a nossa família é uma família muito conhecida na cidade, né? Meu tio foi prefeito, a minha tia é a atual vice-prefeita, então é uma família conhecida, que tem, né, algumas posses, então é uma família estável assim na cidade.
E o Espírito Santo falou no nosso coração, esse é um tempo de vocês passarem. Podia ser socorrido pelos tios, mas era algo nosso. Não tinha a ver com orgulho, daí tinha a ver com o tratamento. Cara, chego em casa, tá o carro saindo, o caminhãozinho. Aí eu olho aquilo ali, falo... Cheguei pros meninos na fábrica trabalhando, falei, cara, não, Mike, trouxeram aí, ligo, amor, a gente tinha combinado de não fazer compra e tal. Ela, não, mas eu não fiz compra, né? Era só o básico, não fiz compra. Eu olhei assim, tava em cima da mesa do escritório, nós morávamos na frente, né? Barracão nosso atrás, morávamos na frente, em cima da mesa do escritório. Aí eu, pô, cara, trouxeram errado, mano. Peguei a motinho, cheguei lá, olha só, vocês levaram a compra errada. Por isso que eu gosto de você é honesto, porque os outros pegam. Ela é bem querida, essa senhora, sabe? É viva, dona Hilda. Não, e nem devolve, mas você é querido, viu? Você é bom. Aí foi falar lá, japonesa, aquela moça que atendi. Você viu que entregaram errado? Ela olhou, você não é o Mike Chodelli? Daí eu falei, sou eu mesmo. Ela falou, não entreguei errado não. O casal veio aqui, comprou e mandou entregar na sua casa. Daí eu falei, pô, que massa. Pô, que bênção. Pega o telefone, ligo para um amigão, Pastor Cristian, você conheceu ele, uma história linda. Ligo assim, falo, mano, você fez uma compra e mandou lá para casa? Ele falou, dessa vez não, varão, não mexe com isso aí não. Mas se tá lá é teu, recebe. Vou para casa, mano. Cheguei em casa, digo, glória a Deus, né, cara? E a gente não saiu também compartilhando aquela coisa, aquela choradeira também. Era um tempo, mano. Era um processo, nós entendemos isso. Cara, eu entro, pego as coisas e começo a levar. Primeiro que eu pego é a cesta básica. Aí volto, mano. Quando eu volto tem uma sacola. Eu abro a sacola, tem carne, mano. Aí eu olho pra carne. Sabe que carne que era? Alcatra. Daí eu olhei, cara, um fardo de refrigerante. Sabe que fardo que era? Coca-Cola. Daí eu olhei, tinha bolacha, cara, pro nosso filho. Pra nossa filha na época, não tinha o Miguel. Miguel é 2016. Era passatempo, mano. E aí eu pego aquilo e eu começo a contar a história aqui, né? Você viu que eu começo de trás pra frente, né? Mas quando eu vou entrando dentro de casa, cara, o Espírito Santo fala no meu coração, mano. O Espírito Santo fala assim, você pode esquecer aquilo que você planta. Uau. Mas eu jamais esqueço. Glória a Deus. Aquilo que você planta e aquilo que você pede. Cara, e foi muito precioso, porque não tinha a ver, cara, com as coisas e com a grana, sabe? Que massa, cara. Tinha a ver com o cuidado do Senhor. Nós estávamos em Rondonópolis, 2006, foi muito difícil. Lembra que eu falei que eu fui para lá? E nós chegamos em Rondonópolis, cara, e eu dizia, eu não quero ser pastor nunca na minha vida, porque pastor é tudo uns gordinhos que fica atrás de púlpito e é tudo conformado. Eu quero ser missionário, porque missionário ele vai para terra distante, ele vive da fé, sabe de nada, inocente, né? Vou para Rondonópolis e a gente passa um tempo muito difícil também, mano. 2006, um deserto. Fico doente, a nossa empresa quebra, né? Vai à falência também, tomamos um calote, um rombo. Também não sabia administrar. Um menino, cara, 21 anos de idade, pô, começando a empresa. E, cara, um dia eu tô indignado, mano, porque eu não tinha dinheiro pra comprar um lanche. E como eu te falei, eu e a Kelly ganhávamos bem, cara, né? E eu não tinha dinheiro pra comprar um lanche, cara. E eu falei, Deus, o Senhor me trouxe esse lugar aqui, me passar vontade, Senhor. Porque fome, como eu te disse, Ele nunca passou. Sim. E aí, cara, eu vou pra igreja, numa reunião de oração, mais indignado, né? Aqueles 21 anos, né, cara? No auge da minha maturidade. Chego na igreja, toca telefone. Eu não atendia telefone. Até hoje eu não gosto de atender telefone quando eu tô conversando com alguém, principalmente no momento que eu tô em oração. Mas aquilo insiste, né, cara? Eu falei, você ir pra fora. Eu coordenava uma rede de líderes de jovens lá. E o cara ligando pra mim. Aí eu atendo o telefone. E aí ele fala, rapaz, o Espírito Santo gosta muito de você, hein, moço? Ele é goiano, Joezé. E ele falou, você saiu daqui da minha casa aqui? E eu fiz uma medida aqui, do meu jeito, com o Espírito Santo. Falei assim, ó, vamos ver se Deus tá com esse cara aí mesmo, que vai ser nosso líder. Eu tinha acabado de chegar no rolê, né? E aí eu falei, amanhã, primeira peça que eu vender na minha empresa, eu vou dizimar na vida dele. Ele tinha um ferro velho, né? Desmanche de carro, assim. E aí ele falou, cara, a peça mais cara que eu tenho é um câmbio aqui, que tava aqui. E quando eu cheguei, tinha um cara sentado na porta esperando eu abrir. O cara falou, vim buscar o câmbio e me pagou em dinheiro. Na época, R$ 1.500, em 2006. E ele falou, cara, Deus ama você. E eu tô indo aí porque eu quero dizimar na tua vida. E tem mais uma, mano.
nós vamos ir comer um lanche para comemorar. Uau. Que era a oração que eu tinha acabado de fazer. Cara, Deus, ele nos cuida, mano, nos mínimos detalhes. Cara, R$150. É óbvio, né? A inflação era outra grana, mas mais uma vez não teve. Aí, cara, peguei aquele dinheiro, pá, e liguei para um outro amigo nosso que tinha chegado, nós chegamos juntos, assim, fizemos amizade também, a gente era coordenador de jovens. Falei, mano, a gente recebeu uma oferta aqui, tal. Cara, quero falar com você. Fui na casa dele, cheguei lá, ele veio chegando o rosto, assim, tá ligado? Ele era de prudente. Ele vem enxugando o rosto, assim. Falei, que é, irmão? Tá em pecado aí que você tava orando, né? Quinta série, não sai do jeito. Tá em pecado aí. Não, tô tendo meu mandamento com o Senhor e tal. E aí eu tinha dito pra Kelly, falei, amor, pô, eles estão passando uma dificuldade que nem nós também, né? Vamos rachar, cara. Porque nós nem esperávamos 150, cara. Sim. E nós já ganhamos o lanche, que é o que nós queríamos. Nós estamos no lucro. Já semeia. Aí a Kelly é mais doida que eu. Ah, então vamos. Pegamos e, cara, eu falei, vou tirar o dízimo e vou ofertar. Cheguei lá, cara. Ele veio e falei, mano, seguinte, contei pra ele. Ele, cara, Deus é fiel, mano. Olha o cuidado do Senhor, cara. Deus tá nisso e tal. Falei, então, mas não para por aí, mano. Deus ministrou no nosso coração aqui pra gente dar metade disso pra você. Mano, ele pega a grana e ele começa a chorar. Ele e ela, assim, copiosamente, na mesa. E aí eu e a Kelly se entender. Mano, vem cá. Sabe o que eu tava chorando? Tava adorando o Senhor. Ele foi e pegou de cima da mesa a conta de luz dele, cara. Sabe, com os pingos de lágrima, assim? Uau. Eu tava falando, Senhor, o Senhor me trouxe aqui. Meu Deus. Eu não sou homem nem pra pagar a conta de água da minha casa, Senhor. Mano, eu tava orando isso, quando você tá aqui, tá molhado ainda, cara. Eu falei, cara, Deus é maravilhoso. Falei, cara, eu tenho R$10, vamos comprar um frango e vamos comemorar. Então, assim, mano... Poder da oração também. Cara, Deus, eu não tenho que... A gente tem um projeto missionário, né? A gente ajuda num projeto missionário. Chama Projeto Missionário Sonho Mil. Né? Os diretores, o Ricardo e a Amanda, estão conosco aqui agora. E a gente se apaixonou por esse projeto. Ele está linkado com a nossa comunidade de fé, né? Ele está linkado e junto com o nosso encontro de homens. E a gente angaria alguns recursos e ajuda em vários lugares. E eu tive, então, por exemplo, fui no Amazonas, nós fomos em Calamba. Fomos lá para poder construir uma escola para as crianças. E é um projeto voltado para crianças. Né? Então a gente trabalha com esse projeto. É tudo linkado, é um projeto para-eclesiástico, assim como o nosso movimento de homens, né? O Ruiós Corajosos é um movimento para-eclesiástico. E que está linkado à nossa comunidade de fé. A gente acredita no reino, mano. A gente acredita muito no reino. Né? E aí a gente vai para o Paraguai. Nós ajudamos lá um projeto no Paraguai, chama Missão por Compaixão. Depois a galera pode pesquisar. Missão por Compaixão. Missão por Compaixão. E eu tinha uma palavra profética, cara, que Deus nos levaria como missionários, né? Às nações e tal. E a gente vai pra lá e tem um encontro lá nesse lugar. Chega lá, tinha 27 crianças. Esse pastor que tá lá, cara, tem que trazer esse cara um dia aqui, mano. Assim, eu todas as vezes que eu vou e que eu olho o pastor Dayan e a pastorada, eu tenho uma convicção de que eu tô muito longe de ser um cristão, mano. Sabe? E não é demagogia, né? Eu conheço também uns também que fazem o mesmo sentimento. Cara, eu falo assim, mano, meu Deus, será que eu converto? Assim, será que um dia eu vou ser parecido com esses caras, cara? Assim, porque eu tô muito aquém, mano. A gente chega lá, esse cara, ele adota criança. Santa Rosa de Alaguaraí, chama. A gente vai muito pra lá. Tem 4 anos que nós temos indo bastante pra lá. Pelo menos umas 4 vezes por ano eu vou lá. E esse cara, ele faz um trabalho com crianças lá. Ele pega crianças de situação de vulnerabilidade. Crianças que têm, né, dificuldades. Cara, a gente tem histórias assim, mano, que eu acho que nem posso falar. Nem consigo contar. Mas eu vou contar uma história, uma das mais simples, sobre abuso, né? De uma menina que chega grávida, né? No albergue com 12 anos de idade. Né? E ela acaba perdendo esse bebê. E quando eles vão investigar, o pai, o padrasto e o avô abusavam dela. Meu Deus. Então, assim, isso é muito comum, né? Nem sei se eu posso falar abuso, se vai bloquear. Pode falar. É muito comum, cara, assim, porque é cultural. É uma cultura do capeta, dos infernos, mas assim, da ideia do pai abusar dos próprios filhos. Então, eles fazem esse trabalho. Alguns são tomados pela própria justiça, né? Vários são, né? Hoje, eles têm uma estrutura legal. E a gente ajuda lá, cara. E Deus nos leva para aquele lugar e a gente se apaixona, assim. A
A gente se apaixona. Porque apesar disso, as histórias são terríveis, né? Terríveis, assim. A gente sente o Cristo, mano. A gente sente o Cristo palpável, mano. Esse é o detalhe, né? Mano, Cristo é palpável naquele lugar, brother. É uma coisa, assim, fantástica, assim. Eu tive tanta experiência com Deus naquele lugar, assim. E aí Deus toca no coração e a gente ajuda hoje. A nossa empresa ajuda. Nós ajudamos a manter a escola lá. Porque eram muitas crianças, começou com 27. Hoje, a última vez que eu falei com o pastor, estavam em 137 crianças. É um albergue gigante. Então, eles adotam as crianças. Não é um orfanato. Nossa. E aí a gente já teve 2 casamentos lá dentro, de crianças que chegaram com 10, 12 anos, que eles fazem esse trabalho. Cresceram lá. E é massa, mano, que você pergunta assim, ó. E você fala pra ele assim, o que você quer ser quando você crescer? Aí, nós queremos ser missioneiro, como Ada e Daia. Cara, o cara tá fazendo discípulo, mano. Mano, o cara tá fazendo discípulo. O cara tá fazendo discípulo, velho. Crianças que ninguém queria. Cara, é sobre isso. O cara... E aí eu me apaixonei. Eu falei, como é que leva a criançada pra escola? Não, vou começar aqui. Aí tem um pessoal lá, chama Menonitas. Começaram a abençoar ele. Ele recebe recursos de vários lugares, assim. É muito louco, cara. Porque assim, ó, você precisa de uma coisa, ele fala assim. Ele fala, cara, eu vou conseguir pro senhor. Aí sabe o que ele faz, mano? Ele vai orar, velho. Saca? Tipo, ó, eu preciso... Ele fala, eu vou conseguir pro senhor. Aí ele dá uma saída, ele vai orar. Daí a pouco ele fala, ó, pastor, já estamos providenciando. O missionário foi pra lá, ficou com ele, cara. E aí, o cara contando assim, o cara chega lá, a esposa, ó, hoje a gente não tem nada. Como assim? Não tem nada. Mano, quando nós fomos lá, cara, a gente comeu um coquito, que é um pão que eles fazem com cocido, que pega a erva mate de tererê, cozinha bem, sai aquele negócio, e aí pega bastante açúcar, coa e joga. Quando tem leite, faz com leite, mas lá eles eram com água. Então esse cocido e cada um ganhava uma porção, mano. Um cocido, né, e o pãozinho. A gente chegou lá, era isso que eles se alimentavam. E aí surge essa ideia da escola, eles começam e a gente começa a ajudar nós, né? Chama um amigo meu, empresário também, uma benção. E hoje tem 17 professores lá e atende 190 crianças. Uau. Nessa escola lá dentro do Paraguai. E a gente uma das pessoas que ajuda a manter, né? E Deus foi levantando, cara, nos Estados Unidos. E assim, eles vivem de doação. E esse missionário chegou lá, não tem o que comer. Não, beleza. Joelhou aqui, começou a orar, dali um pouco ele. 10 minutos de oração. Amém. O senhor ele é muito calmo. O senhor já vai entrar com providência. O missionário fica sem entender, ele levanta, o senhor já também. Aí ele ouve a caminhoneta chegando. Aí o pastor pega e fala assim, pode ir lá, mano. Pode ir lá. Tipo, na naturalidade. O Diogo, vai ali, pega ali pra mim. Aí o cara vai, cara, você acreditar, o cara estaciona a caminhoneta de ré, abaixa a tampa, cara. Um monte de comida. Cara, o missionário fica... Imagina, cara, uma oração atendida em... E ele assim, mano, desde o dia que eu comecei isso aqui na pandemia, já tinha um trabalho anterior, né? Mas que ele vai pro albergue, ele começa a cavucar sem ter grana, sem ter dinheiro, sem ter nada. As crianças estão paradas, não tem o que comer, ele vai pra lá. E começa a cavucar. E Deus começa a mandar. Desde aquele dia, pastor Michael, não teve uma semana que Deus não mandou provisão. Cara, e você vai agora, tem um monte de casas, mano. A gente que começou indo no início. E lá foi onde eu ganhei a minha maior oferta. A maior oferta que eu já ganhei. Nós chegamos lá e... Aí tinha uma moça chamada, assim, Lurran. Lurran, o nome dela. Ela tinha acabado de chegar, ela linda, eles são muito bonitos, os paraguaios, né? Tem uma parte que é mais indígena, né? Uns bugrão, assim. Sim. Mas tem uma galera também loira, assim, são lindos, assim, aquela miscigenação, parece nós. Eles são muito bonitos. E essa menininha de 7 aninhos de idade do meu menino, né? E ela tinha um olho lindo, assim, sabe? E um olho dela era assaltado, teve problema com a mãe, acho que de agressão, eles não sabiam identificar, né? A mãe era esquizofrênica. E essa mocinha, ela chega, cara, e aí quando a gente chega lá, a gente vai... os paraguaios, eles têm uma cultura diferente da gente, assim, né? Com relação à confecção ali dos alimentos, Sim. assim, né? Eles têm um jeito muito deles, assim, natural, né, cara? E aí eles fazem aquele pão lá, né? Um jeito muito dele. Cara, tem um monte de mosca, assim, lá, tá um lugar difícil. Eles vão fazendo do jeitão deles, assim. A gente é mais xarope com comida, né? Eles com limpeza, assim, né? E aí, cara, vamos fazer o que eles amam aqui, é o tal do... A gente chamava de perro caliente, né? Que é cachorro quente, né? Mas o nome chama pancho.
Aí vamos comprar, fomos lá, compramos. Fogãozão a lenha, começa a fazer ali as coisas ali, né, e tal. Aí eu falei pro Ricardo, e aí, cara? E nós não compramos pão, Ricardo? Não, pão eles fizeram aí, né, cara? E eu sou nojento. Eles não são tão ruins de limpeza, mas é eu que sou nojento mesmo. Eu como qualquer coisa, mas assim, o meu padrão de limpeza é da minha mãe, italiana. Deus tá me tratando, Deus trata. Cara, aí eu olhei e falei, não vou comer esse pão aí não. Diferente, outra coisa, não vou comer esse pão não, mano. Aí tô conversando com o pastorzão, essa mocinha vem, com licença, com permisso, pastor. Daí eu, oi princesa, tudo bem? Ela, eu trouxe pra você. Aí eu olhei pro pão e fiquei com nojo, né? Falei, não, o pastor não quer, querida, obrigado. Ela, não, com permisso, pastor, trouxe pra você. E aí, cara, eu olhei de novo, né? Não, obrigado. Aí o Espírito Santo falou no meu coração. Se eu disser pra você que ela tá dando a parte dela pra você comer. Nossa. Aí, mano, aquilo foi... Aí eu peguei o pão, cara, assim, dela. Falei, obrigado, princesa. Muito obrigado, cara. Comecei a comer aquele pão, mano. E comecei a chorar, com o Espírito Santo ministrando no meu coração. Sabe? Quando a gente tá pra vir embora, uma delas sai correndo. E eles tinham só... Graças a Deus, hoje melhorou muito, assim. Mas eles tinham só a caminha e era uma gaveta onde colocava as coisas. Aí ela tinha um ursinho, uma das meninas. Quando a gente vem, ele vem correndo, chama a minha esposa. Falei, eu trouxe pra você. Cara, a gente sai de lá, da primeira vez que a gente foi. E nos 90 quilômetros que nós andava, cara, a gente não conseguia dizer uma palavra. Uma palavra, mano. E eu me apaixonei por aquele lugar, por aquelas crianças. E desde então a gente faz, né, o que pode para poder colaborar. E me apaixonei pelo projeto. Aí com os homens a gente foi para lá, ganhamos recursos, construímos cozinha. Nossas missões são diferentes no nosso grupo de homens, né? A gente falei tanto que acabei nem falando do nosso encontro. Mas a gente angaria recursos e vai para cima, assim, sabe? Os recursos a gente... Para construir, para fazer. Então eles angariaram coisas, a gente foi, cara, entrou lá, fomos com um caminhão, uns 70, 80 mil reais em donativos, em 39 homens, mano, e 4 dias de trampo, assim. E aí a gente quis fazer a nossa comida, né? Do nosso retiro, né? Da excelência que você conhece. Sim. Para levar pros caras. Quando a gente leva lá, chega lá, o pastor Bruno, meu pastorzão, começa a servir, o menino faz um montão assim, ó. O pastor Bruno chamou ele e falou assim, querido, você pode repetir? Pode. Aí ele, pode, mano, pode. Então assim, hoje, graças a Deus, como eu te falei, hoje tá uma benção, né? Eles recebem tem as refeições, né? E graças a Deus tá crescendo, tá uma benção. Mas esses são os trabalhos que a gente faz. Em Calama a gente foi, então levanta recursos. Nós temos esse encontro de homens, eu nem acabei nem falando, né? Comecei a falar. Pastor, antes, depois vamos botar, de repente, um link, uma forma pra gente poder ajudar lá. Total. Botar na descrição alguma coisa que a gente puder fazer. Dar uma força, a galera entendeu? Que sentir no coração. O trabalho é seríssimo. O que a gente faz? Eu, por exemplo, nós passamos a nossa empresa, o recurso pro Projeto Sonho Meu, né? E o Projeto Sonho Meu. O Projeto Sonho Meu, que é do Ricardo e da Man. E o Projeto Sonho Meu, ele distribui conforme está necessitando. Entendi. Ele começa... Tem que trazer o Ricardo uma hora para falar, é maravilhoso. Começa na pandemia, cuidando do missionário em Moçambique. E hoje ele se expandiu. Então, na nossa cidade, a gente faz um trabalho com as crianças, né? De contraturno. Voltado do Sonho Meu, voltado para isso. Mas aí é interessante até talvez trazer ele, para ele poder falar que é muito precioso. E aí a gente repassa para eles e eles repassam isso lá, né? Pro pastor e tal. Mas dá para colocar direto lá do próprio albergue também, né? E aí é algo que existe uma diretoria, existe uma transparência, né? Você conhece o nosso trabalho, sabe como é toda a transparência com os recursos e tudo, né? A gente entende que nós estamos aqui para pôr no reino. É isso aí. Não tirar. Né? A galera tava falando ontem, pastor, vocês pagam alguém para vir na igreja? Não. A gente não julga, de verdade. Nem quero falar sobre esse assunto. Mas assim, não, mano. E a gente só leva também quem a gente tem mesa. Então a gente tem uns amigos famosos e tal. Tive agora esse final de semana com a galera muito abençoadíssima. Mas é isso aqui, mano. É que quando a gente se depara com uma situação dessa, pastor, é difícil até de falar, né, cara? Porque assim, cara, tu vê uma criança, que daí ela dá a parte dela, né, cara? A porção. É uma paulada, mano. Cara, não tem como não rever os conceitos, cara. É uma paulada.
Aí se tu não entrar, pô, se tu não tiver uma mentalidade de que o reino ele não é sobre, sabe, cara, sobre nada contra o movimento, mano. Assim, ó, cada um tem o seu coisa, mas pô, cara, é algo que tem que sair dentro de quatro paredes, mano. É muito mais. Cara, o evangelho é uma aventura, tio. Cara, e assim, eu entrei numa noia do desigrejado, uma época da minha vida que eu me frustrei quando eu venho de Rondonópolis, que eu volto para Nova Londrina. Foi terrível aquilo. Eu entrei na noia porque eu achava que não tinha mais ninguém. E o Senhor teve que fazer igual fez com Elias. Cara, se levanta aí. Você tá achando que você é a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Se levanta aí porque eu tenho mais 6.000 escondido aqui. Então, cara, tem gente, mano. Uau. A nossa oração é essa. Senhor, nos coloca à mesa com pessoas que são conhecidas no céu. Uau. É massa, a gente tá aqui no podcast hoje, baita de um prazer, que tá tomando proporção e que cresça em nome de Jesus, cara, que alcance cada vez mais, porque eu conheço teu coração, sei que você é homem de Deus. Mas assim, cara, não é sobre a fama, velho, é sobre gente conhecida no céu. É isso. Aquela, você conhece fulano de tal? Pô, eu falo isso direto, né? Você conhece, eu falo da pastora Suna, tá até conosco. Conhece a pastora Suna? O cara fala, não conheço. Então, mas ela é conhecida no céu. Né? Você conhece o pastor Dayan? Não, nunca. Ele é conhecido no céu. Pastora Ada do projeto, saiu, terminou um câncer agora, conseguiu, né? Foi curada em nome de Jesus. Pastora Ada passou por um momento terrível, mas conseguiu. Então esse é um povo que tem uma menonita que estava lá nesse projeto, ela está lá até hoje. Aganet é o nome dela. E esse povo é um povo muito rico, precisa de mais tempo para explicar, povo bem sucedido, né? E ela sai, cara, e ela abre mão, né? Porque eles têm uma cultura, assim, de não sair. Ela sai e abre mão para vir morar no albergue. E aí a Ada, muito madura, a pastora, fala assim, ó. Cara, às vezes aqui a gente não sabe o que vai comer amanhã. E você é acostumada com outro estilo de vida, uma vida, né, muito bem suprida. E aí ela solta uma frase, mano, que eu espero um dia ouvir de alguém. Ela fala pra Ada assim, o teu Deus não vai permitir que eu passe nenhum tipo de necessidade. Mano, será que tem alguém, cara, com quem a gente caminha, velho, que pode olhar e dizer isso da gente, mano? Não, teu Deus, cara. Porque olha só, Deus vai se apresentar aos nossos filhos dessa forma, se esse é o modus operandi bíblico. Quem és tu? Eu sou o Deus dos teus pais. Mano, e a minha oração é para que o dia que o Senhor faça isso, ele já fez isso com a Belinha, o Miguel tá mais novinho, mas é que ela possa dizer assim, eu já te conheço, porque eu te via no meu pai e na minha mãe. De verdade, mano, eu espero que um dia eu tenha esse privilégio, sabe? Porque eu tô muito aquém de... A gente é medíocre, eu sou medíocre, sabe? Porque os contatos que a gente tem, os lugares que Deus nos leva, a gente podia estar fazendo muito mais. A gente faz muita coisa, mano. É que a gente não fica falando também. Mas a gente podia fazer muito mais, mano. Sabe? A gente podia fazer muito, muito, muito mais. E Deus me deu uma graça de, às vezes, conectar a galera, sabe? Uma unção assim, de conectar uma pessoa com outra. Conectar pessoas, mano. Conectar. Porque é sobre isso. Não é pessoas, são propósitos, relacionamento. E aí a gente vai conectando e vendo Cristo. Cara, o evangelho não é sobre uma pessoa. Aliás, o evangelho é todo sobre uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Mas ele não é sobre um ministério, sobre uma igreja. Então, na nossa comunidade de fé, nós estamos construindo, né, discípulos de Cristo. Eu acho muito massa quando os pastores falam assim, das minhas ovelhas, sabe? Eu respeito. Eu, particularmente, eu não consigo falar isso. Minhas ovelhas, né? Então, os filhos, e esses pastores têm esses amparos bíblicos. Mas assim, cara, eu digo, são meus irmãos, velho. Porque as ovelhas são de Cristo e eu sou uma do apreço. Agora, em nenhum momento eu posso tirar o meu time de campo acerca de que Deus me deu um povo para que eu cuide, para que eu pastoreie. Mas na Bíblia, a maioria dos pastores, eles pastoreavam ovelhas que de verdade não eram deles, né? Havia um Senhor, né? E eles tinham que prestar conta. E a gente é co-pastor, mano. Então, minha oração, Deus, se eu não te atrapalhar, já tá bom pra caramba. E a gente vive muito isso. Bem por aí. Eu falo de império, a gente tem o retiro. É muito natural quando as coisas começam a tomar proporção, principalmente quando você começa a ter coisas, estrutura. É natural que o cara queira... Porque alguns pastores hoje, há uns anos atrás eu diria muitos, hoje eu digo alguns. Como eu disse, ainda existem os 6.000 escondidos.
eles não estão construindo o reino de Deus, mano. Eles estão construindo impérios, brother. E a diferença do império é que tem um imperador e todos os impérios da Bíblia caíram. Todos os impérios. A gente vai ter o Império Babilônico que se levanta, vem o Assírio que se levanta, e vai indo, e Romano, e não tem um império que subsiste. Mas o reino de Deus, mano, ele não tem um imperador. Ele tem um rei, brother. É Cristo, mano. E o nosso papel, cara, é implantar o reino de Deus na nossa cidade, na nossa nação e aonde quer que a gente vá, fora da nação, como o Senhor tem dado graça. Embaixadores, né? É isso, mano. É reino. E no reino nós somos irmãos. Sabe quando vai ser o grande dia, cara? Quando nós estivermos assentados na mesa. Toda vez que eu ministro a ceia lá no nosso retiro, eu falo disso. Hoje eu tô aqui servindo vocês. Mas haverá um dia, queridos, que nós estaremos numa mesa e o Senhor nos servirá. O próprio Cristo. Cara, e a Santa Ceia era isso. Não era um sacerdote que ministrava isso. Era o cara que acabou de converter, recebia na casa dele com medo de morrer, mas vivendo tudo aquilo e partia o pão e dizia, filho, logo, logo a gente vai cear com ele. A gente perdeu isso, mano. A gente perdeu extremismo, lembra? Jesus está voltando, não voltou. Só que agora a gente age de um jeito como que ele não vai voltar. A gente precisa achar um equilíbrio, mano. Exatamente. Eu falo isso para os homens. O meu ministério hoje, né, é voltado a homens, né? Acho que talvez pela forma como eu me comunico. E eu digo isso para os caras, velho, a gente precisa ser equilibrado. Um homem, ele precisa ser equilibrado. Ele precisa, porque a gente já tem forças tensoras o tempo todo. E a gente vê desequilíbrio. Quantos homens você vê desequilibrado? No trânsito, tava vindo agora aí. Desequilíbrio, mano. Então a gente precisa voltar nisso. E eu vejo esse desequilíbrio em várias questões, e principalmente dentro das igrejas. Então esses caras, do assunto que a gente estava, eles tentam às vezes construir algo para eles. Então toda vez que eu quero pegar algo e tornar meu, Deus sai de cena, mano. Cristo, por isso que eu digo, Cristo tem um rolê massa com igreja pequena. Você vai num culto, mano, você tem que ir num culto lá no Paraguai. Primeiro que tá tudo aquela molecada do zero, que nós temos do zero até 20 e poucos anos. Né? De recém-nascido, como diz, de mamanda caducando tem. Cara, agora tem barracãozinho, mas antes não tinha, então nós fazíamos a luz, né? A luz das estrelas na área da casa. Mano, quando eu chego nesse lugar, eu oro a Deus e digo assim, Deus, onde é que tá meu primeiro amor? Porque eu falei pra você que eu me converti com 7 anos, eu não lembrava onde é que tava, velho. Cadê meu primeiro amor? Onde é que nasceu meu primeiro amor, Jesus? E eu tava nessa noia. Chego lá, primeira vez. Aí o pastorzão, assembleia não, né? Pastor, o senhor traz a palavra. Só que o massa é que o Espírito Santo é demais, né? Quando eu cheguei, ele falou, a palavra vai ser contigo. E eu digo, o que eu falo para essas crianças? Né? E falando sobre o Salmo 126. Sobre semear, né? Com lágrimas. E foi massa, fizemos um estudo, foi prazeroso. E eu tô sentado aqui, cara, vendo o culto. E aí, do nada, eles começam o culto bem numa pegada assembleia mesmo, que eu gosto pra caramba. Hoje eu tô batista, falei pra você, né? Cara, as minhas mudanças, ó, eu converti na quadrangular, eu fui pra... Mas não é porque eu fiquei pulando de galho e galho de igreja, eu não fui mudar de igreja, mas as nossas mudanças, ia pra outra cidade e não tinha. Se eu pegar com calcinha apertada... Não, sim, pastor. Até a parede preta a gente já pintou agora de novo. Mas assim, mas é massa também, gosto. Cara, mas assim, ó, eu saio da quadrangular, eu vou pra Assembleia de Deus ali, né, fico aqueles 2 anos, volto pra quadrangular, vou pro tenho uma frustração muito grande no Mato Grosso, volto e chego ali e não quero saber de igreja. E aí, cara, minha mãe tá indo numa presbiteriana independente, mano. Nossa. Saca isso? Uma igreja reformada. E eu conheço um pastorzão, gente boníssimo, meu amigo, viramos amigos. E conheço o pastor Cristo, que na época não era pastor, aliás, sempre foi pastor, mas não era ordenado. E a gente vira uma amizade massa, cara, e é legal. E aí eu fico 15 anos na presbiteriana independente, mano. Então, assim, virei reformado, mano. Virei calvinista. Caramba. Virei reformado, né? Virei calvinista. É até engraçado falar isso aqui, que às vezes daqui a pouco o cara vai falar se eu perguntar sobre predestino. Tô brincando, tá, gente? No sentido de calvinista. Apesar de que Calvino tem uma história fantástica. A gente esteve em Genebra, cara, e o Tour da Reforma é uma coisa fantástica. Esses calvinistas aqui, que ficam brigando, não conhecem Calvino, não leram as estatutas, não entenderam, porque o cara foi fantástico. Mas aí eu fico lá, né, cara? 15 anos. E aí o Senhor nos tira e agora nos coloca onde? Mudo de cidade de novo? Na Batista. Então eu fui presbiteriano, da quadrangular, assembleiano e batista. Virou o quê? Virou essa mistura.
Bateu no Tem liquidificador. conteúdo, bom que tem conteúdo. E aprendi, assim, aprendi com todas. Mas eu digo assim que lá eu falo para os homens, né? A gente tá tentando construir uma liderança saudável, porque de verdade, mano, nesse meu tempo de igreja, e eu tenho muita coisa boa para falar de verdade, todos os lugares que eu passei eu fui extremamente abençoado e louvo a Deus por isso, né? A gente não pode, o ditado, né? Cuspir no prato e comer. Mas eu aprendi muito mais o que não fazer do que o que fazer como igreja. Uau. Forte. Quando eu olho assim, a minha perspectiva, e não é frase de efeito nem jargão assim. A gente tem isso, falo com o pastor Bruno. Eu acho que a gente aprendeu muito mais o que não fazer para machucar. É aquela ideia do, sabe o segredo do sucesso? Não sei, né? Mas o do fracasso eu sei, querer agradar todo mundo. Então é nessa ideia, tem muito mais o que não fazer do que o que de fato fazer. Então a gente está tentando construir algo saudável dentro disso. É uma igreja saudável, com membros saudáveis. E Deus tem dado graça, cara. Porque eu vou para a Batista, né? Hoje, atualmente, eu sou um dos pastores da Igreja Batista, o pastor Bruno é o pastor... na Assembleia falava pastor presidente, né? Quando eu tinha pastor titular, né? Mas ele é o nosso pastor sênior. E tem também o pastor João, que eu te falei, que foi ordenado há pouco tempo. E, cara, tem sido massa pra caramba. E daí Deus fez essa loucura que nós se conheceu no retiro. E o retiro foi... Passei por uma baita de uma frustração. Até mesmo para falar sobre isso, pastor, pra gente ir pro final. Esse movimento que vocês estão hoje, né? Que na realidade nasceu lá de uma ida da gente lá, né? Isso. Dar um modelo, né? Exato. Na realidade, hoje, se não tivesse acontecido o que aconteceu, com certeza hoje seria muito famoso, né? Porque a pegada era gigante naquela época, né? Era. Né? Dos corajosos. Mas eu acho que Deus... Deus tem um propósito. Não, com certeza. E aí nasce, né? Nasce do jeito de vocês, com o formato de vocês. A gente vem aqui, né? Leva isso pra lá. Eu venho em 2017, quando é em 2019 a gente lança um desafio para os irmãos aqui de Santa Catarina e eles vão num ônibus para lá para fazer o retiro, né? O retiro de homens, vão em 27 homens e, cara, já chega profetizando sobre a cidade, acontece um rebuliço, acontece aquele rebuliço, aquela loucura toda. E aí a gente, depois, aquilo cresce, toma uma proporção, né? Deus tinha plantado no meu coração que Deus estava levantando algo para o reino. A gente começa daí dentro da própria igreja a ter algumas dificuldades, porque o Senhor dá uma estratégia, é reino. E naturalmente, lembro que eu falo sobre o império, e não dizendo que a comunidade que eu estava é o império, mas geralmente o cara quer trazer para dentro da igreja. O problema de você trazer para dentro de uma comunidade, nós somos pastores de uma comunidade, de uma igreja local. Né? Pastoreamos também, ajudamos no pastoreio. É que você engessa aquilo. Então, às vezes, você não vai alcançar outros. E o Senhor foi específico, né? Nós já tínhamos um trabalho com adolescentes e jovens que era voltado fora da igreja. E o Senhor é específico. Não pode ter uma placa. E aí, quando a gente firma o pé nisso, a galera acaba rompendo. Né? E aí, a gente tem que recomeçar. E eu tava vindo pra cá, mano, que foi na época que deu toda aquela situação, que a gente, né, que nem vamos gastar tempo falando disso, falar só de bênção. Mas eu venho pra cá já dizendo, cara, acabou isso tudo. E é massa o Luquinha acho que já veio aqui. Já né? veio. Cara, eu venho de lá assim, cara, decepcionado com tudo que tinha acontecido. Mais uma vez, frustrado com a igreja. Cara. Eu falei de novo, Senhor. Mas eu precisava amadurecer, mano. E aí, quando eu chego aqui, ele chega e fala... Teu ministério é homens, mano. Eu falo, cara, acabou lá. Teu ministério é homens. E tem mais uma. Isso, na verdade, não está acabando. Deus está... A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O que ele vai fazer? E agora não vai ficar no Paraná. Isso vai se expandir para outros estados e isso chegará a outras nações. E Deus vai usar a tua vida, meu irmão. Tá escrito na tua cara isso. Eu falei, mano, eu respeito. Eu aceito que você é meu amigo e um homem de Deus. Mas eu não acredito. E aí, cara... Na época tu tava muito resistente, né? Não, cara, a gente sofreu muito, né? A minha família... O problema não é a gente sofrer. O problema é a família sofrer. Porque eu sempre tinha migrado de igreja de uma maneira saudável. Como eu disse, eu sempre fiz as mudanças de maneira saudável. Tô mudando para outra cidade, ia com carta, tudo aquilo. Mas ali foi uma ruptura, né? Porque esse é o problema, teve que romper. Então foi uma ruptura, foi um rasgar, assim. E a gente perdeu amigos que a gente amava muito, assim, por causa dessa ruptura. Sentimos muito isso. Mas era um trabalhar de Deus, cara. Então hoje, graças a Deus, a gente não tem um pingo de mago, nada. Conheço, encontro os caras, tem uns que voltaram a caminhar conosco. Tá bênção, os abençoou. Cara, foi o que mudou a minha vida. E aí quando eu chego lá, Deus faz... E aí Deus colocou uma coisa nesse processo, mano, que é importante falar. Como se diz pra gente caminhar pro final. Quando eu tava passando o processo, e às vezes alguém tá passando por isso agora.
né, que vai assistir esse podcast. Deus ministrou uma coisa na minha vida que não foi um coach que falou assim, o Espírito Santo falou no meu coração, eu dirigindo. E eu senti o banco da van que eu tava dirigindo. Sabe quando você tá com o olho fechado, mas você sente aquilo? Eu senti aquilo baixar. O Espírito Santo falou assim, Maico, você vai passar por um processo muito doloroso. Assim, mano. Poucas vezes eu ouvi a voz audível. E nesse processo, se você não passar por ele, você não vai conseguir viver o propósito. E nesse processo eu preciso que você faça 3 coisas. Assim, nessa conversa, velho. E eu chorando, dirigindo. Primeira delas, não se vitimize em nenhum momento. Eu tô nisso. Para de se perguntar o porquê. Porque eu tô nisso. Aí não, tá de boa pra mim. Segunda coisa, não se defenda. Porque vão te atacar. Vão falar coisas de você que não são verdades. Não se defenda. Eu falei, Deus, isso pra mim é muito difícil. Venho da quebrada, meu irmão. E terceiro, não ataque ninguém. Aí eu comecei a chorar. Isso é impossível. Porque de onde eu venho... Renunciar a tu mesmo. Isso eu só consigo se o Senhor estiver comigo. Mano, e aí eu mergulhei no Senhor, mano. Deus permitiu que eu ficasse uma semana numa cama, assim. Minha esposa, amor, levanta. Eu sem conseguir trabalhar, mano. Eu entendi o que era depressão, sabe? Eu acho que eu tive um ataque de pânico, de ansiedade também num dia. Eu não sabia o que fazer. Mas a gente passa 9 meses, mano. 9 meses. Tá? Se a pessoa que estiver ouvindo estiver passando 9 meses, uma gestação. E eu, cara, sendo humilhado e mentira, e perdendo tudo, mano. Relacionamentos, ministério, igreja, trabalho, fechou as portas. Sabe o que é céu de bronze? Mano, um dia eu ligo pro pastor e falei, velho, você vai acreditar, velho. Estragou agora. Nós estávamos na época com uma empresa de ônibus, lembra disso? Levava na faculdade. Veio pandemia, quebrou, cara, aquilo. A gente na marcenaria de novo, passando mais uma vez. Eu tive que aprender, né? Das vezes que eu quebrei 4 vezes, né? 3 foi má administração minha. Né? A outra não tive culpa, que foi pandemia e tal. Mas, cara, a gente passando por aquilo. E aí, cara, um dia eu tô em casa, vem a pastora Suna passear na nossa casa. Sento, começa a orar e ela é uma mulher muito usada por Deus. Dali um pouco ela olha pra mim e fala assim, Ei, Michael Chodelli, pensas tu que eu não te vi ali? E começa a revelar, mano. E ela começa a dizer assim, ó, cara, ela começa a revelar algo que eu não tinha contado nem pra Kelly. Cara, eu acordei às 7h40 da manhã e eu fui pra fábrica, a gente morava na fábrica ali, você lembra? E eu fico andando de um lado pro outro, cara, das 7h40 da manhã, 7:45, até o meio-dia, mano, sem botar a mão em nada. Eu tive um ataque de pânico, sem entender, cara. Sabe o momento do deserto, daquela luta, o vale de ossos secos, de se olhar pro lado e falar, Senhor... Cara, eu só preciso do Senhor demais ali. Eu mergulhado no Senhor, mano. Lendo palavras, jejuando, emagrecendo, firmado no Senhor, cara. E aí, graças a Deus, aquilo passou. Ela fala assim, pois então, agora tu tá exatamente aonde eu queria que tu tivesse. O que eu fiz contigo é que eu te levei pro queride. Sabes, Michael, o que significa queride? Eu chorando, não. Reduzido ao tamanho exato. Você está onde eu queria que você estivesse. Até hoje, foi aqui, ó. Mas para tu saber que eu sou Deus, hoje termina. Hoje termina. E eu começo um novo tempo na tua vida. E aí ela começa a profetizar aquilo que a gente está vivendo hoje, cara. E o ministério começa, Corajosos vai para frente, Ruiós Corajosos. Deus nos dá a ideia de Ruiós, que significa filhos maduros. E hoje a gente está indo daqui, chego na quinta. A gente está tendo, nós tivemos um filho, assim como vocês foram lá, plantaram isso, a gente implantou no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados. O Retiro tem testemunho assim, de maravilhosos. E agora a gente vai em agosto para Palmas, no Tocantins, mano. Nossa. E a gente já trouxe pessoal do Paraguai para fazer conosco também. E assim, na nossa região, e nós temos aí milhares já de homens que foram alcançados através do Retiro e daquilo que a gente carrega. Porque nada mais é o que a gente vive no Retiro, é contar essas histórias que a gente passou, as nossas dificuldades, né? As lutas que eu tive, que eu consegui enfrentar, as dores que eu tive, por que Deus me levou, aquilo que Deus curou. E daí é gente falando de gente, mano. Uma das coisas que impacta, o cara chega e fala assim, pastor, eu não imaginava ouvir isso de um pastor, que o senhor passou por isso.
de dentro de igreja, irmão, né? De dentro de igreja, e aí a gente tá quebrando isso. E trazendo, sabe, cura ministerial. Amém. Empoderando os homens do empoderamento mesmo que o Senhor já deu. Amém. Mas resgatando essa hombridade, não de violência, mas de homens de Deus, homens maduros. Não filhos tecno, né, que são filhinhos, mas filhos ruiosos do Senhor, né, ou ruios do Senhor. Cara, e assim, tem sido... Nós estamos vivendo umas coisas assim loucas, assim. A galera chega, a nossa igreja tem crescido muito mais. E aí, cara, o segredo é óbvio que é Cristo. Mas assim, a coisa mais legal que a gente faz quando o cara chega, geralmente o cara vai chegar na igreja e fala, então, isso aqui quando a gente chegou, não tinha piso, não tinha nada, esse telão de LED aqui a gente comprou, pagou tanto, Geralmente, quando eu ia fazer tour com alguns pastores, era o que eu via, né? Hoje, mano, a gente fala assim, cara, você precisa conhecer o Flávio, velho. Porque o Flávio foi alcançado lá no retiro, tá conosco Deus. Hoje queimando, tem que falar com a Gi. Sobre Você precisa testemunho. conhecer o Anderson, mano. A vida que o cara tava e hoje o cara tá cuidando de gente. Tá? Você precisa conhecer a história do Otávio, você precisa conhecer a história do Bruno, desses caras foram impactados. Mano, é sobre isso. Então a maior preciosidade que nós temos não são as coisas, as estruturas, mas são as vidas transformadas, mano. Isso é o que me alimenta. Ó. Estou exatamente onde eu deveria estar e fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu sei que eu posso fazer muito mais. Mas enquanto Ele não fala para fazer mais, eu continuo fazendo aquilo que eu sei. Amém. Meu pastor. Isso, eu não podia ficar aqui a noite inteira. Cara. Né? Eu me empolgo e eu... Obrigado, pastor. Pô, de verdade, cara. Obrigado mesmo. Só falei, né? Falei demais. Não vai mais comentar. Não, pastor. Cara, obrigado de verdade, pastor. Eu acho que a gente tem a mesma mentalidade. Não foi por acaso que a gente nasceu no mesmo dia, né? E no mesmo ano. A forma como Deus usa o Senhor só é um pouco diferente, né? Porque eu não tenho a função de Deus não me levou ainda a me deparar com situações tipo de crianças, né? Eu acho que eu fico bem complicado, mas em compensação eu vejo de uma forma diferente, né? Deus me leva dentro de presídio, né, cara? Deus me leva dentro de... Sim, que é um chamado. E lá eu escutei algo também que é difícil, assim, porque todos estão pagando uma situação, né, cara? E ninguém sabe lá que... ninguém tá lá porque fez carinho em bebê born. Mas um dia nós ministrando lá, cara, e aquilo falou muito comigo, cara. Porque um cara gritou da grade lá, gritando, mano. Lá no X, indo embora, guardado. Dentro do fechado lá. E nós saindo do pátio, assim, indo embora, e ele gritou, cara, lá de longe, assim, e dizia, pastor, será que ainda há jeito pra mim? Meu Deus. Dá esperança, filho, pra árvore cortada. Se teve esperança pra mim, tem pra você. Entende, irmão? Meu Deus. Então, tipo assim, o meu campo missionário, ele é um pouco diferente, sabe? Mas é um campo. E é sobre isso, entende, mano? Porque tu falando, não tem como se emocionar, porque é da forma como eu enxergo, sabe? Daí eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Porque feliz porque eu vejo que eu não sou o único louco. Mas triste que eu vejo que ainda tem muito a ser caminhado, sabe? Você falou dos 6 mil escondidos, né, cara? Tem gente, cara, que tá escondido que de repente nem sabe que é Calvino, mano. Mas sabe apertar o botão do céu descer e o inferno recuar. É sobre isso. Com um joelho no chão e meia dúzia de palavras. Não sabe nem falar direito. Fui num culto com o pastor, ele não sabia ler. Entende? Então eu acho, mano, que Deus possa tocar mais e mais pessoas, principalmente vendo esse podcast, entender que não é só sobre 4 paredes. Não. Muito pelo contrário. Igreja é lá, mano. A adoração, ela não acaba às 10 horas da noite de segunda e de domingo, mano. Ela continua na segunda, na terça e na quarta. Então, que Deus possa movimentar os corações, mano. Daquele que de repente tem dúvida de ser um missionário, mano. Que ele possa ser motivado. Em nome de Jesus. Que possa ser ativado em todas as áreas. E de repente aquele também que foi frustrado, como eu e você, dentro de ministério, possa ser ativado hoje novamente, em nome sabe, de Jesus, cara. E o Senhor alcance isso atravesse, mano, fronteiras. Esse vídeo, mano,
eu profetizo que vai atravessar Amém. fronteiras, mano. É sobre ele. Se for para alcançar, exatamente. glória a Deus, é sobre o Senhor. Cara, te amo. Obrigado, Amém. viu? Amém. Obrigado, eu que te agradeço, que deu certo. Obrigado aqui. de verdade, Deus abençoe. Nós nem fez resenha, nós foi sériozinho hoje, né? Os caras vão achar que nós é sério. É que quando a gente fala dele, quando ele vem, é sobre ele, né, mano? É sobre ele, não adianta. Bom demais, obrigado. Te amo, meu pastor. Deus Tamo abençoe. junto. Vamos pra Um cima. abraço. Eu falei pra vocês, gente, o negócio ia ser top. Mas é sobre isso, gente. Entenda que a igreja local, ela é muito boa de ser vivida, mas a gente tem que ter a mentalidade de seguir em frente, gente. Exatamente nesse exato momento existe pessoas esperando um posicionamento teu. E somente você vai alcançar elas. Somente você. Então que esse vídeo entre como uma flecha no teu coração, mas que movimente teu pé para dar o primeiro passo. Deus abençoe a todos, gente. Se inscreva no canal, compartilhe, acione o sininho, porque toda segunda-feira, 8 horas da noite, Maquir Podcast. Abraço!